Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem? Boa noite. Estou aqui entrando de surpresa, no Facebook, fazendo aqui uma aparição, uma passagem repentina até, porque hoje é dia 1º de outubro, e sendo 1º de outubro é dia de Santa Teresinha, que é uma das padroeiras, das missões, Então, eu queria passar para falar um pouquinho dessa vida missionária, Nós temos dois padroeiros de missão. Nós temos São Francisco Xavier, que é dia 3 de dezembro, e nós temos hoje, 1º de outubro, a Santa Teresinha, do Menino Jesus. E é interessante porque eu me lembro que em 2003, se não me engano, 2003, Deus me deu a graça de comprar um carro para a missão, e eu não sabia que eu fui pegá-lo exatamente no dia 3 de dezembro, que é o dia de São Francisco Xavier. E a primeira missão foi pegar dois padres e levá-los para celebrar uma missa na roça, Um desses padres era, na época, padre Dimas, da CNBB, e ele se tornou bispo. Hoje ele é o bispo, arcebispo, aliás, de Campo Grande, lá no Mato Grosso. E o outro era o Frei Ederson, que foi ele, inclusive, que me disse, hoje é dia de São Francisco Xavier. Frei Ederson Queiroz é um sacerdote frade menor, caputino, franciscano, da província de Minas Gerais, e que eu tive a oportunidade de conhecer e acompanhar ao longo de alguns anos aqui em Brasília, quando ele passou pela CNBB. E aí eu aprendi que 3 de dezembro era dia de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier rodou o mundo evangelizando e falando de Jesus Cristo. E Santa Teresinha, cujo dia nós estamos, é também padroeira da vida missionária. E eu estou caminhando para o dia 1º de fevereiro, daqui a 4 meses, celebrar 40 anos de vida missionária. Então eu tenho tanto Santa Teresinha quanto São Francisco Xavier, naturalmente como meus padroeiros de vida missionária. Eles andavam, é verdade, de barco, de navio, a cavalo, de charrete, a pé, e era o recurso que tinha na ocasião. Mas a gente hoje em dia tem coisa mais ágil, mais rápida, É avião, é carro, é barco, enfim. Tem muitos meios de transporte, é ônibus, e tem principalmente a rede social, que nesse momento eu posso estar sendo assistido, falando e em contato com pessoas do mundo inteiro, Basta um clique. Então eu queria, nesse ponto, falar contigo para ajudar assistindo materialmente, financeiramente, os missionários, as obras missionárias, a igreja como um todo, que leva Jesus para as pessoas. Você tem 3 formas de colaborar, como ensina a igreja, com a vida missionária. Você sendo missionário, fazendo a missão acontecer, você rezando por ela, você rezando pelas pessoas que são missionários, pela própria igreja, pelo clero, enfim, pelas instituições que são chamadas à vida missionária, as muitas congregações, ordens religiosas e comunidades missionárias, leigas e religiosas, ou colaborando financeiramente, quando você pode, colaborando com trabalho, colaborando com dinheiro, colaborando com recursos, com doações, Às vezes, por exemplo, a colaboração que se precisa um missionário é um atendimento médico, Já me aconteceu, me lembro bem, em 2006, eu tive uma hiperplasia prostática, um aumento
gradativo, importante, da próstata, que eu não sabia que acontecia. Quando a gente tem, nós homens, acima dos 45 anos, isso pode acontecer. E eu fiquei assustado, não sabia o que era, tinha dificuldade para urinar. E eu estava indo para uma missão em São Paulo, 2006, em novembro. Lembro bem que era a época do Dia da Bandeira, 19 de novembro. E eu tive a graça de ir lá ser atendido por ninguém menos do que o Dr. Marcos Savioli, um grande cardiologista do INCOR, inclusive autor de livros que falam sobre a vida de oração de um médico profissional, de UTI, de pronto-socorro, ou mesmo de vida ambulatorial, de atendimento clínico, onde ele destaca as muitas situações que ele acompanhou de a oração sobrepor a técnica médica, os remédios, os procedimentos, porque não havia o que se fazer para salvar a vida, por exemplo, de um paciente ou, quiçá, amenizar a sua dor. E ele, homem de oração, convertido que é, casado com a Gisela Savioli, ele rezava e Deus agia, né? Então eu tive a graça de ser atendido por ele em 2006, pediu uma série de exames que eu pude fazer e levar para ele ver, e graças a Deus vimos que não era nada grave nem sério, mas era apenas um aumento natural da próstata que acontece com nós homens, né? Se eu não tivesse essa oportunidade de ter ali na Canção Nova em São Paulo o contato com o Dr. Marcos Savioli, eu não teria feito um diagnóstico à altura, né, da competência dele, que foi muito bom. Me acompanhou também me passando dieta, acabamos fazendo um check-up, né, uma avaliação de uma série de exames. Já me aconteceu também na área de oftalmologia, né, precisar do recurso, e em épocas que eu estava sem plano de saúde, de atendimento de oftalmologista, enfim. Então, às vezes, você é uma pessoa que tem uma profissão e que pode ajudar a vida missionária, não é nem com dinheiro. Você pode rezar e deve rezar e precisa rezar, porque é o que mais a gente precisa de oração. Mas, de repente, você é um contador, um técnico de contabilidade, e o missionário pode estar com algum problema, por exemplo, e eu estou te falando de coisa prática, para conseguir fazer uma compensação no imposto de renda. Ele tem imposto a restituir, mas ele deve também o fisco e ele tem financiamento. Então você, contador, pode orientá-lo. Pode orientá-lo, por exemplo, se ele é, digamos, fundador de uma comunidade, você pode orientá-lo sobre o regime fiscal que ele vai gerir essa instituição, não é? Se é melhor criar uma associação, manter nos moldes de fundação, enfim. São várias as situações que a gente pode ajudar. Você é profissional da saúde, pode ajudar muito, tá? Você é, por exemplo, operador de áudio e vídeo e pode ajudá-lo, até mesmo pela rede social aqui, online, orientá-lo sobre como bem preparar uma live, como bem operar um áudio, um vídeo de um celular, de um computador, de um webcam, como é que ele entra numa plataforma como Zoom, como Google Meet, né? Reunião pelo Google, ou mesmo pelo Facebook, pelo Instagram, IGTV do Instagram, enfim, existe várias formas de sermos também missionários, se não na linha de frente, pregando, rezando, aconselhando, acompanhando as pessoas, você pode estar rezando por essa atividade missionária, mas também colaborando, né? E eu abri a fala aqui, por um acaso, de surpresa, acabei de fazer uma reunião com o Zoom, no Zoom, na plataforma do Zoom, com o pessoal do grupo Parlamento e Fé, que é um grupo evangélico que evangeliza no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, evangeliza parlamentares e assessoria, acompanha projetos de interesse da comunidade cristã no Brasil, e nós somos linkados, unidos pela Rede pelo Bem, nós católicos. Então estamos 2 católicos, 2 evangélicos conversando sobre esse trabalho, né? E aí acabou a reunião no Zoom, até tivemos um problema, tivemos que migrar para o WhatsApp, chamada de vídeo, para encerrar. E aí o que aconteceu?
me deu a vontade de falar com vocês, falar sobre o dia de hoje, né? Que é um dia de vida missionária, né? De Santa Teresinha. E mais ainda te chamar a ajudar, rezando, colaborando financeiramente quando você pode, colaborando com o seu trabalho, com a sua vida profissional, ou então fazendo a missão, né? Ou então fazendo a missão. Isso é muito importante e necessário. Eu penso que vou estar perto de completar agora, em fevereiro, além de completar os 40 anos de vida missionária, eu comecei com 18 anos, exatamente com 18 anos. Com a graça de Deus, farei 18 anos agora, dia 15 de novembro, dia do primeiro turno das eleições, onde tem eleição para a prefeitura. Então, exatamente 40 anos. Mas em termos de viagem, de quilometragem, de andar por aí para evangelizar, até 2016, 2016, quando eu tinha 35 anos de caminhada, eu estava perto dos 3 milhões de quilômetros percorridos, né? É distante pra caramba, é muita coisa. E graças a Deus, sempre Deus suscitou pessoas para nos ajudar, com a oração, fundamentalmente com a oração, mas também muita gente para nos ajudar, eu diria, financeiramente, materialmente. Amigos, por exemplo, que já fizeram motor de carro para nós estarmos na estrada. Amigos que já nos ajudaram com combustível, com dinheiro, com alimentação, com hospedagem, com revisão de carro, troca de pneu, óleo, passagem aérea, então nem se fala, passagem de ônibus, carona. Me lembro uma vez a gente foi pregar no carnaval em Sinop, no Mato Grosso, coisa de 2010, por aí, 2010, 2011, e 1 hora de avião, 900 quilômetros, 900 e poucos quilômetros, 1.000 quilômetros daqui em Cuiabá, e depois 500 quilômetros subindo a BR, que é a Rota da Soja, né, em que nós levamos aí umas 7, 8 horas, né? Meu Deus do céu, foi cansativo, foi bastantemente quente, né? Calor, era uma época de carnaval, mas o Mato Grosso é sempre muito quente, né? Então, assim, ajude a vida missionária. Colabore, reze, participe, trabalhe, interceda. Sempre que rezar um Pai Nosso, Ave Maria, lembre de nós. Na missa que você for, na oração que você estiver, lembre de nós. Mas de vez em quando colabora também. Porque nós deixamos casa, família, trabalho, muitos de nós trabalhamos a semana inteira, e aí na sexta-feira, à noite, a gente está na estrada, dirigindo, muitas vezes virando madrugadas, correndo risco de acidente, de assalto, enfim, para passar um sábado, domingo pregando, anunciando Jesus, e aí no domingo tem que sair à noite correndo também, porque na segunda muitos de nós tem que trabalhar, é o músico que a gente leva, o pregador, o intercessor, o ministro de cura, a pessoa que vai cuidar da banquinha lá para vender artigo religioso. Todo mundo tem trabalho, né? Então não é fácil, não. E às vezes a pessoa deixa de ganhar seu dinheirinho no trabalho no fim de semana, ou quiçá na semana que a gente vai estar fazendo missão, e ela oferece aquilo ali como uma espécie de dízimo na vida missionária, na vida de evangelização, tá? Então você poderia rezar por nós, podendo nos ajude e principalmente interceda a Deus para que a gente jamais deixe de fazer aquilo para o qual Ele nos chamou, que é anunciar Jesus, né? Que é evangelizar. Mês que vem, por exemplo, a gente já tem... Mês que vem não, já estamos em outubro, né? Então nós temos missão no Tocantins esse mês, agora de outubro. Vamos estar lá na cidade de Taguatinga, Tocantins, no último final de semana. Aí a gente corre para São Paulo, lá para a região do Vale do Paraíba, no meio do mês de novembro, para depois retornar correndo, tudo isso estrada, hein? Isso aí tudo no volante. Voltar de novo para o Tocantins, só que agora acima de Taguatinga, na cidade tão querida de Dianópolis, né? A gente vai estar lá também no Kairós, o padre Tiago já confirmou conosco o Kairós de Dianópolis, que vai ser nos dias 20 a 22 de
novembro, logo depois do primeiro final de semana da eleição. Então, nessa brincadeira aí, nós vamos rodar uns 6.000 quilômetros, né, na estrada. Que maravilha! É para isso que Deus nos colocou, para isso que Deus nos ungiu, nos chamou, né? Então, hoje, dia de Santa Teresinha, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de poder estar na vida missionária, né, de poder estar junto com você, participando, né, porque você colabora, você ajuda, você reza por nós, né, você está sempre conosco. Então, assim, é uma interação, é uma graça imensa a gente poder estar junto nesse trabalho. E, fundamentalmente, pedir oração, né? Pedir para que reze por nós, para que a gente possa cumprir tudo aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Agora, fevereiro, dia 1º, fazendo 40 anos de vida missionária, eu quero fazer 50, 60, 80, 100, não é? O importante é que a gente, como Paulo, viva aquilo que ele fala em 1 Coríntios 9, ai de mim se eu não evangelizar, se eu não testemunhar, se eu não puder estar levando uma boa notícia, uma boa palavra de ânimo, de disposição, de reconstrução para as pessoas, principalmente num ano como esse, 2020, em que muitas casas e famílias estão enlutadas, quer pela perca de um ente querido, aí vítima do coronavírus, ou quiçá de outras enfermidades, mas enlutadas também porque o emprego do pai de família foi embora, o comércio quebrou, a atividade financeira e até mesmo de pessoas que são informais, ambulantes, pessoas que trabalham por conta própria, autônomos, que viram descer rio abaixo, perderam a sua atividade laboral, a sua capacidade de manter a sua casa e a sua família. Então, o quadro que nós, missionários, vamos encontrar para já a partir do final desse ano e principalmente ao longo de 2021, é um quadro que só guarda relação na Bíblia com o que está lá em Ageu 2, uma devastação. E nós precisamos estar antenados com Deus para falar essas tragédias que houveram ao longo de 2020, em função da doença, da pandemia, do isolamento, do aquartelamento, da quarentena, da quebra da economia e das percas, principalmente das percas de vidas humanas, que é o que mais interessa. Existe um Deus que pode nos permitir começar tudo de novo. Deus é capaz. E você precisa entender isso. Por isso eu te convido que essa noite, no dia 1º, repito, dia de Santa Teresinha, padroeira das missões, você abra a Bíblia em Ageu 2 e perceba Deus falando para ti. Eu vou sacudir céus e terras, mares e continentes, porque o ouro e a prata me pertencem. Quem olha hoje para a sua vida, os seus projetos, a sua agenda, tudo aquilo que você programou realizar em 2020 que não pôde fazê-lo, alguns adiaram, outros tiveram que cancelar, a maioria cancelou, porque não tem mais razão de fazer aquele evento. Quantos casamentos, batizados, festas, inaugurações, colação de grau, formatura, construção, enfim, tantas coisas, cirurgias, tratamentos, viagens que foram jogadas, não em stand-by, mas foram deletadas mesmo, né? Então, o Senhor quer dizer para você em Ageu 2 o seguinte: olha, eu sou o dono do ouro e da prata. E daqui a pouco tempo, e essa palavra vai quantificar esse pouco tempo em 2 anos, 2 anos e meio, é o que está na narrativa bíblica de Ageu 2. Quem olha hoje para o cenário da sua vida, da sua casa, da sua agenda, só vê devastação. Parece que passou um tsunami. Estamos lá na Indonésia, naquele ano terrível, final do ano, se não me engano, 2004, não tenho bem certeza, em que houve uma grande devastação. Mas eu vou mover, diz o Senhor em Ageu 2, céus e terras, mares e continentes, e vou com isso
dá uma sacudida na sua vida que quem olhar daqui a 2 anos, 2 anos e meio, não vai sequer lembrar do quadro devastador que houvera ao longo de 2020. Se você crê, nós vamos chegar a 2022, lá mais para o final do ano, e você não vai ter nenhuma lembrança, embora em que pese, logicamente, guardar a saudade, o luto, o sofrimento de quem perdeu pessoas, porém, mesmo nessa seara, nesse assunto, eu quero te dizer em nome de Jesus que você vai ter uma superação estupenda, formidável, maravilhosa, em que Deus vai te fazer sair das cinzas, como nós temos o exemplo da figura grega da história do Fênix, né? O pássaro que sai das cinzas e de novo tem asas, e de novo tem plano de voo, e de novo decola e vai para alturas ainda muito maiores do que antes daquele quadro que ele enfrentou. Então eu quero dizer, profetizando na sua vida, um tempo de bênção, de graça e de vitória. Digo mais, o ápice, o que chamaram de pico lá em março, mas o ápice do sofrimento, da tortura, da dificuldade, da tragédia em relação a 2020 já passou. Nós estamos, eu dizia agora há pouco, numa reunião com evangélicos e católicos, que nós estamos como aquele bombeiro que vem não para apagar o fogo, mas para cuidar do rescaldo, só tem fumaça. O grosso da perseguição, da provação já passou. Então agora é hora de nós debruçarmos em reconstrução. Pensar de novo naquela matrícula que foi cancelada, suspensa, trancada. Pensar de novo naquele evento social, familiar, religioso que foi adiado. Pensar de novo naquele projeto de gerar um filho, uma filha, de se casar, de construir, de buscar recursos, de buscar meios para a reconstrução, para refazimento da nossa vida, né? Nós somos uma raça capaz de levantar, de sacudir a poeira e dar a volta por cima. E não será diferente. O Brasil é o único país da América que enfrentou uma série de revoluções, enfrentou queda de governo, morte, tragédia, golpe, e ele conseguiu sair sem grandes traumas, sem grandes dores. Na economia, quem como nós, com mais de 50 anos, vivemos o overnight, né? 80% ao mês a inflação, e nós conseguimos superar. Vivemos o plano cruzado, plano Bresser, plano Collor, plano Verão, o início do plano real, que também sacudiu as crises de 2008, 2014, 2016, enfim, nós enfrentamos tudo isso e nós tivemos a graça de Deus para superar, né? Quando achou-se que aqui teria um derramamento de sangue, por exemplo, na passagem do governo, outrora militar, para o governo civil em 85, não houve sequer um tiro dado, né? Então nós temos essa graça de Deus de conseguir superar os conflitos, as dificuldades e a gente passar batido. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, não acabou, o jogo vai retomar e eu quero te dizer que você vai ser vitorioso. Deus está agora te dando fôlego para uma prorrogação. O inimigo apenas empatou e não é ainda disputa de pênaltis, é prorrogação. E você agora tem um fôlego renovado para acreditar em Deus, retomar a sua vida, os seus projetos, seus sonhos, a sua família, porque se você está me ouvindo, é porque o bem mais precioso que você tem, que é a vida, que é a visão, a audição, o pensamento e a consciência, estão intactos. Então você pode sim recomeçar. E quero dizer mais, esse Natal, por mais que olhando para o retrovisor do calendário de 2020, você veja um cenário de caos, eu quero te dizer que esse Natal já, 25 de dezembro, 24 e 25 de dezembro de 2020, já será diferente, porque Natal quer dizer
renascimento, recomeço, vida nova. E você vai experimentar, já a partir desse Natal, bons ares de renascimento, de recomeço. E eu quero que você pontue isso e fale comigo na rede social, já a partir do dia 26 de dezembro, os sinais de que você, como Fênix, está saindo das cinzas, de que você, como está em Ageu 2, já começa a perceber que Deus está fazendo uma reviravolta na sua casa, na sua vida, nas suas coisas, nas suas causas e, sobretudo, na sua história. Deixa Deus reescrevê-la. Ele vai usar muitas das vezes como caneta, como pena, a cruz. A cruz. Mas é a partir dali, e a tinta dessa caneta que ele vai usar, eu tenho aqui uma caneta vermelha, propositalmente, muitas vezes a tinta que vai alimentar essa caneta é sangue, suor e lágrimas. Mas o Senhor, usando a cruz como caneta e abastecendo essa caneta com nosso sangue, suor e lágrimas, ele vai reescrever a minha, a sua e a nossa história, dando-nos capítulos de realização, de recomeço, de superação. E aí eu concluo falando de Jó, que perdeu tudo, foi objeto recente da liturgia na missa, na nossa igreja católica. Jó perdeu tudo porque amava e confiava em Deus. A própria mulher dele falou: nossa, você é tão fiel a Deus e está passando por esse sofrimento. Mas Deus quis usá-lo como estopim para uma vida nova. Perdeu tudo, perdeu parentes, perdeu bens, perdeu fazenda, perdeu empregados, perdeu plantio, perdeu animais, perdeu a riqueza que lhe era própria no contexto de época. Mas Deus só estava testando, usou a cruz, o sofrimento, carregou essa cruz, esse sofrimento em forma de caneta para escrever uma história nova na vida de Jó, com sangue, suor e lágrimas. Perdeu até a saúde, mas não perdeu a vida. E num dado momento, ele é riquíssimo, você vê isso lá em Jó 8, Deus falando para ele: vou colocar de novo o sorriso nos seus lábios. Porque Jó só era a tristeza, o sofrimento, a sofrência, como vai dizer o Pablo cantando. Mas Deus prometeu que ia dar a ele de novo o sorriso e deu, restituindo muito mais, centuplamente, tudo aquilo que ele havia perdido. Por quê? E aí a gente conclui, como vai dizer lá no finalzinho de Isaías 40, aqueles que confiam no Senhor, que esperam nele, podem até se cansar, se fadigar, se embrutecer, se decepcionar, se frustrar, mas sempre renovarão as suas forças e voarão como águias no alto, né? Correrão e não mais se cansarão, caminharão e não mais se abaterão, vão lutar e serão para sempre vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Foi um prazer falar com você. Eu só estava passando aqui de surpresa, só para testar aqui a live, que eu acabei de fazer uma no Zoom e me deu esse gostinho de quero mais, para enaltecer hoje, 1º de outubro, o dia de Santa Teresinha, padroeira da nossa vida missionária. Insisto em dizer para concluir: ajude-nos rezando por nós, fazendo a missão conosco, ou colaborando financeiramente, materialmente, profissionalmente, como você puder, para que a gente possa lançar essa palavra que estamos lançando agora na vida de milhares e milhões no mundo inteiro. E você sabe que uma palavra dessa pode salvar uma vida, uma família, uma comunidade, uma cidade, uma nação e o mundo. Amém? Querendo saber mais da forma de ajudar a minha vida missionária, faça contato comigo aí no privado, na rede social do Facebook, meu nome Tadeu Roxander, no Instagram, meu nome Tadeu Roxander, ou mesmo no YouTube, onde também tem um canal com meu próprio nome,
Tadeu Roxander, ou através do e-mail, do jeitinho que você está vendo meu nome aí, tadeuroxander68@gmail.com. Deus abençoe. Um bom mês de outubro para você. Foi muito bom estar contigo. Bom? Um abraço, até mais.